Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui faturar R$ 1.200 nesse período de crise. Bom, primeiro eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cristiane Lemos. Eu tô aqui no canal já tem um ano. Eu criei esse canal para dar dicas de maternidade, dicas de cabelo, de pele, de beleza. Compartilho o meu dia a dia, faço vlogs. Ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá, vou deixar o arroba aqui para vocês. Pessoas me perguntando do que fazerem para poder trabalhar, para conseguirem um dinheiro nesse período de pandemia, nesse período em que as pessoas ficaram em casa, então estão desempregadas, né? Todo dia eu compartilho com vocês lá sobre o meu dia a dia, mostro para vocês o quanto eu estou trabalhando nesse período de pandemia, graças a Deus, nessa quarentena que já não é mais tão quarentena assim, né? Já passou de quarentena. E eu tenho sempre falado com vocês que eu tô trabalhando muito, inclusive eu tô trabalhando muito mais do que eu já trabalhei nesse período inteiro que não existia coronavírus. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa seu like aqui para mim também, que vai me ajudar bastante com a divulgação dos meus vídeos. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Todas as vezes que eu colocar um vídeo, o YouTube vai te entregar. Bom, eu vou explicar resumidamente para vocês como que tudo começou. Em 2014, eu trabalhava numa empresa de veículos, né? Eu entregava carros. Logo depois eu fui promovida, fui para um outro setor. Trabalhava na administração da parte lá embaixo na oficina, onde fazia agendamento de revisão para colocar isso filme. E aí, em novembro de 2014, eu fiz o vestibular para poder fazer faculdade de estética e eu passei. Então, em janeiro de 2015, eu ia dar início à minha faculdade. Quando foi em dezembro de 2014, eu fui demitida do emprego. Eu me vi louca, porque eu não sabia como que eu ia fazer para poder pagar a minha faculdade. Então, eu tentei financiar a minha faculdade pelo FIES. E aí, logo em seguida, veio a notícia de que tinha acabado o FIES. Então, eu estudei 3 meses sem pagar a faculdade e os boletos foram chegando na minha casa. E aí, uma colega minha lá da faculdade me deu a ideia de eu tentar entrar para a fila de espera para tentar uma bolsa. Então, eu fui lá, fiz o pedido para bolsa e eu passei. Graças a Deus, eu consegui fazer minha faculdade toda integral pela bolsa. E logo assim que eu fiz o meu pedido, eles encerraram o pedido de bolsa. Então, foi Deus que me deu isso de presente, a minha faculdade. E aí, eu precisava pagar os custos da minha faculdade. Eu precisava pagar passagem, apostila, tudo que envolve a custos, gastos da faculdade. Tinha jaleco, tinha material para eu poder fazer as aulas práticas e eu não estava trabalhando. Então, eu fiquei em casa pensando o que que eu vou fazer. Então, eu comecei a procurar emprego e eu não consegui arrumar emprego porque, como eu era bolsa, eu não podia chegar atrasada na faculdade. Eu pegava 6h20 na faculdade e eu não podia chegar atrasada, não podia faltar. E os empregos que eu estava procurando, nenhum liberava antes de 6 horas da noite, né? Então, não ia dar tempo de eu conseguir chegar na faculdade. Foi aí que eu pensei em fazer doces para vender, já que eu fazia doce muito bem, por sinal, só que eu fazia doce para casa, sobremesa. E aí eu comecei a fazer pesquisa na internet de como fazer doce, como fazer trufas. E aí eu fui pesquisando, então passei dias pesquisando no YouTube vídeos de como fazer trufas. E se eu não me engano, eu vou colocar o nome dela aqui. Se eu não me engano, foi Débora Dias ou Débora Silva. Eu não vou lembrar, mas eu vou colocar o nome dela aqui para vocês. Eu parei no canal dela e eu suguei tudo que ela colocava lá, porque ela ensinou o A, E, I, O, U todinho de como fazer trufas e eu aprendi. Só que no início não foi fácil. Eu quebrei muito a minha cabeça. Eu tentava desenformar as trufas e as trufas ficavam agarradas na forma, não dava certo. Então, assim, não foi fácil começar.
mas eu não sou de desistir tão fácil assim. Eu sou muito persistente. Então eu continuei insistindo, eu joguei muito dinheiro fora, porque as trufas não davam certo, até que eu consegui pegar o jeito de fazer a trufa. Então eu comecei a vender trufas na faculdade. Eu vendia, eu não, no início eu não embalava, eu levava dentro de uma vasilha de plástico com a forminha e tal, levava, vendia. No início eu vendia todas que eu levava. Depois as vendas foram diminuindo, diminuindo, até que eu comecei a vender no trabalho do meu marido. Bom, resumindo, eu não conseguia ganhar mais de R$ 300 por mês vendendo trufas. Até que eu tive a ideia de não só fazer as trufas, mas fazer, já que ele trabalhava com comida, eu também poderia fazer outro tipo de sobremesa. Então eu comecei a fazer mousse de limão, mousse de maracujá, pudim. O pudim no início deu super certo, o mousse no início deu super certo, até que teve um cliente que falou que o meu mousse de limão era muito azedo. Então, assim, críticas sempre vão ter. Isso daí é normal. Bom, e aí as vendas do mousse começou a despencar e eu não conseguia mais vender mousse. Então eu vendia só pudim. Até que eu tive a ideia de fazer pavê de chocolate para vender. Deu super certo e a venda do pavê decolou. Então eu passei a vender trufa, pavê e pudim. Até que eu resolvi fazer uma receita para lá, que era uma receita que eu fazia muito em casa de sobremesa e que todo mundo elogiava, que era a delícia de abacaxi. Inclusive tem vídeo eu ensinando vocês a fazerem a delícia de abacaxi aqui no canal. Dê uma olhadinha lá para vocês poderem experimentar se vocês ainda não conhecem. É maravilhosa essa receita. E foi uma receita que ela disparou. Bom, eu vou dizer para vocês que no total, vendendo a trufa, o pavê, o pudim e a delícia de abacaxi, essas 4 opções de sobremesa, o máximo que eu cheguei a tirar de dinheiro para mim por mês foi entre 600 a R$ 700. Isso sem contar com a parte que eu tinha que tirar, né, para poder comprar o meu material. Tirando a parte que eu tinha que comprar o meu material, sobrava para mim uns R$ 400 só. Por aí, porque o material perto da minha casa era caro e eu não conseguia sair para outro lugar, porque, tipo, eu tinha que ir pro Mercadão de Madureira para comprar. E sozinha, carregar a bolsa era um pouco mais difícil. E aí eu terminei minha faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu tentei trabalhar somente com a estética e falei que não ia mais trabalhar com doce, que eu queria me dedicar somente à minha faculdade. E eu confesso para vocês que foi um período muito difícil, porque ninguém queria me dar emprego, porque eu tinha acabado de me formar. Então eles exigiam pelo menos 1 ano de experiência em estética. Então eu voltei a focar nos doces e eu posso dizer para vocês que eu ganhava mais dinheiro vendendo doce do que trabalhando com a estética. Até que no meados de 2017, eu e meu marido decidimos que eu ia parar de tomar remédio para poder engravidar. Sendo que esses planos eram exatamente para quando eu tivesse a minha clínica montada, meu espaço de estética. Só que eu não conseguia fazer isso acontecer porque eu precisava de uma oportunidade e eu não estava tendo essa oportunidade na área da estética. Então eu voltei a focar nos meus doces, continuei vendendo os doces. As vendas não eram tão boas assim, mas eu ganhava pelo menos aí uns R$ 300, R$ 400, porque eu definitivamente parei de fazer trufa. Minhas trufas não vendiam mais, porque meus clientes eram mais do outro tipo de sobremesa, que era o pavê, pudim, a delícia de abacaxi. Enfim, quando foi em janeiro de 2018, eu fiz o teste e deu positivo, eu estava grávida, estava realizando um sonho. Então eu foquei nos doces para poder fazer o enxoval da minha bebê. Só que eu nunca ganhei mais de R$ 400, R$ 500. Nunca passou disso. O período que eu mais vendia, eu ganhava no máximo R$ 500. O tempo foi passando, a Maite nasceu. Eu tive muita dificuldade para poder trabalhar, porque era só eu e ela dentro de casa. Meu marido trabalhava o dia inteiro. Eu não conseguia ter tempo para poder focar nos doces. Então, muitas das vezes eu fazia doce com a Maite no colo, e isso me desgastava demais. E fora que meus pensamentos eram sempre os mesmos. Nada para mim dá certo, tudo para mim é difícil, eu não vou conseguir.
eu não tô dando conta, eu tô cansada, esses doces não vendem, e eu comecei a ficar com raiva do meu trabalho. Eu comecei, todas as vezes que o William me ligava falando, olha, o pavê acabou, eu ficava, ai, cara, não é possível, ninguém merece. Eu ficava estressada porque eu ia fazer doce. Então, as minhas vendas despencaram de uma tal forma que eu passei a ganhar R$ 100 por mês. E eu falei para ele várias vezes, eu vou parar, porque não tá dando. Eu tô me estressando para fazer doce e eu tô tirando só R$ 100. E era desses R$ 100, eu tirava o meu dinheiro do INSS e o dinheiro para comprar material para fazer os doces. Ou seja, não sobrava nada para mim. Eu nunca tinha dinheiro para nada. E eu não mudava o meu pensamento. Eu sempre falava a mesma coisa, né? Sempre pensamento negativo, sempre reclamando muito do meu trabalho, muito, muito mesmo. Até que entramos na quarentena, chegou o período de pandemia do novo coronavírus e eu simplesmente parei de vez de trabalhar porque eu não tinha mais cliente. Eu me vi desesperada porque eu só tinha R$ 100 e eu, de uma hora para outra, eu não tinha nem mais os R$ 100. Até que esse período de ficar em casa foi me fazendo muito mal. Eu passei por uma crise muito difícil, um período muito difícil. Eu pensei que eu fosse morrer, porque eu tive várias crises de ansiedade. Eu vi o meu casamento ir pro lixo e eu não sabia o que fazer da vida. Até que um dia eu estava assistindo uma live no Instagram. Na verdade, eu estava no Instagram e em algum momento eu vi um anúncio de uma influencer fazendo o desafio Minha Melhor Versão. Eram 7 dias de desafio e eu falei, eu vou encarar, eu vou lá, vou assistir. Então, eu assisti os 7 dias de desafio Minha Melhor Versão e eu simplesmente, gente, a minha cabeça mudou, meus pensamentos mudaram, a minha vida mudou. Eu falei, meu Deus, o que que eu estava fazendo da minha vida? Então, eu foquei em voltar a vender os doces. Eu me inscrevi para fazer o curso dela, me inscrevi para fazer a mentoria com ela. E no período da mentoria, nós passamos por várias transformações. E uma delas foi essa daqui, ó. Eu mudei a minha cabeça, eu mudei a minha forma de ver o meu trabalho, eu mudei o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar e o meu jeito de falar. Então, ao invés de eu falar, nada dá certo para mim, eu passei a falar, tudo vai dar certo para mim. Quando eu vinha com aquele pensamento, ai, que saco fazer doce, eu falava, graças a Deus eu faço meus doces para vender. Graças a Deus as pessoas estão procurando meus doces. Gente, eu juro pra vocês, não tô aqui fazendo uma publi de nada, nada, ninguém tá me pagando pra fazer esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo pra você que tá aí do outro lado, sem saber o que fazer, que não tem dinheiro, que não sabe o que fazer da vida, pra dizer pra vocês que é possível sim. Foi nesse período de quarentena, foi o momento em que eu mais vendi doce. Foi o momento em que eu mais trabalhei. Foi o período da minha vida que eu mais prosperei. Então, quando eu vi entrar dinheiro e pedido de doce, e o William me ligando, tem que fazer doce, tem que fazer doce. E eu fazendo doce toda semana, 2 a 3 vezes na semana. Quando eu vi o dinheiro entrar e eu passei a agradecer ao invés de reclamar, eu falei, nossa, Deus é muito poderoso. Gente, eu faturei em um mês mais de R$ 1.200 só com venda de doce. Isso sem falar para vocês que eu passei a vender bolo de pote também. Então, além do pudim, do pavê e da delícia de abacaxi, eu incluí o bolo de pote, que o meu bolo de pote eu já tinha colocado para vender e não vendia. O William cansou de jogar meu bolo de pote fora, porque ele ficava lá dentro da geladeira, estragava, dava mofo, ninguém queria comprar. Não sei por quê, porque não era ruim. Só que ninguém comprava. Por que que ninguém comprava? Porque eu acabava espantando meus clientes com o meu pensamento, com a minha forma de falar, com a minha forma de agir. Vocês estão entendendo? Gente, a palavra ela tem poder. Acreditem, tem muito poder. Bom, então eu comecei a alavancar nas minhas vendas de doce. Eu comecei a investir pesado nos meus doces. Eu trabalhava dia e noite em pé, virando à noite, acordando 5 e pouca da manhã para fazer doce, com Maitê no colo, Maitê ali do meu lado, pegando nas minhas pernas, mas eu não desisti.
Eu investi pesado, fui a fundo e hoje eu consigo dizer para vocês, dá para ganhar dinheiro com venda de doce. Eu comecei a investir na internet, comecei a divulgar meu trabalho, meus produtos, comecei a trabalhar na página de trabalho do meu marido, que já tinha uma página que eu tinha criado para ele do trabalho dele, e eu comecei a incluir os meus doces lá e comecei a melhorar os posts. Comecei a ser mais constante no Instagram, comecei a ser mais persistente, mais insistente em divulgar o meu trabalho. E hoje não pode faltar um doce sequer lá no trabalho dele, porque ele já me liga: olha, tem 3 doces aqui, você tem que fazer mais. E eu fico muito feliz, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele fez na minha vida, por toda a transformação que ele está fazendo e que ele ainda vai fazer. E eu sou muito grata também a Adriana Santana por toda a transformação que ela causou na minha vida. Hoje eu consigo viver dos meus doces, estou ganhando muito bem, por sinal. No início eu comecei a ganhar R$ 1.200, depois eu passei a faturar 1.300 e hoje eu consigo tirar do meu trabalho R$ 1.500 só de doce. E não é propaganda enganosa. Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás para realizar. Não é fácil. No início, tudo que você for se comprometer a fazer vai dar errado. É algo que vai te puxar para trás para você tentar desistir. Algo que vai fazer você desistir. Só que você não pode desistir. Você não pode desistir dos seus sonhos. Hoje eu consigo agradecer todas as vezes que ele me liga e fala: olha, o doce acabou. Eu falo: graças a Deus. Quando eu mando os doces para ele, eu falo que vá abençoado, que chegue na mão de uma pessoa, que quando a pessoa comer o meu doce, ela se sinta muito feliz, satisfeita, que ela consiga saborear o amor que eu coloco naqueles doces. E hoje eu consigo trabalhar muito mais feliz, muito mais contente. Eu estou trabalhando muito mais, graças a Deus. Também agora eu sou consultora Natura, então eu estou conseguindo tirar minha renda da Natura, só que eu estou falando para vocês somente dos doces. Então, o recado que eu tenho para dar para vocês é esse: não desistam dos seus sonhos. Eu sei que você é bom em alguma coisa e eu sei que você não vai desistir dos seus sonhos, de lutar por ele. Vai ser difícil, mas não é impossível. E se eu conseguir, você também consegue. Então é esse o meu recado para vocês. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!